Quando você lê os diários dos cirurgiões que estavam na linha de frente, o drama aparece cru, sem filtro. Nos registros de médicos como Harvey Cushing, um neurocirurgião americano que serviu com os aliados e publicou um diário de guerra depois, você vê o que era o dia a dia deles. Horas seguidas operando, lama até o joelho, falta de sono e aquela consciência pesada de que cada minuto de atraso aumentava o choque, a hemorragia e a infecção. Cushing, que escrevia como médico, não como propagandista. Ele descreve filas de macas, decisões rápidas e aquele tipo de ferida que parece pequena até você abrir e ver o estrago por dentro. Outros registros que estão preservados hoje em arquivos médicos militares, como os diários de oficiais do Royal Army Medical Corps, o Corpo Médico Britânico, mostram a mesma coisa. A guerra não era uma sequência de cenas heróicas, era uma sequência de problemas clínicos sob pressão, anotados com hora e local, como se escrever tudo direitinho fosse o único jeito de não enlouquecer. E aí você me pergunta, o que isso tem a ver com operar a si mesmo? Tem tudo a ver, porque o limite nasce quando três coisas se juntam: um ferimento que está piorando com o tempo, a ausência de socorro imediato e conhecimento técnico suficiente para tentar fazer alguma coisa. A maioria das pessoas não tem essa terceira parte. Soldados comuns recorriam a um autotratamento mais básico, mas igualmente desesperado: improvisar torniquetes, tirar fragmentos que estavam perto da superfície, cauterizar, enfaixar, usar morfina quando tinha, ou fazer o tratamento mais perigoso de todos: aguentar firme, até a infecção ou o choque matarem. Isso aparece em cartas, em memórias, mas também nas orientações oficiais e manuais da época, que tentavam ensinar o que um homem podia fazer por outro quando não havia médico por perto. Como parar sangramento, como imobilizar um membro, como transportar um ferido. Só que existe uma linha. Quando você sai dos primeiros socorros e entra no território da cirurgia, o corpo começa a cobrar um preço pesado: dor insuportável, tremor, queda de pressão, desmaio. E mesmo assim, há indícios de que, na Primeira Guerra, médicos feridos tentaram fazer procedimentos em si mesmos. Não necessariamente uma grande operação aberta, mas intervenções cirúrgicas menores que podiam salvar a vida. Drenagens de abscessos, remoção de corpos estranhos acessíveis, suturas de emergência, manobras para conter hemorragia e estabilizar feridas até a ajuda chegar. O problema é que esses casos são difíceis de provar com um único documento famoso. Diferente da história do Rogozov, a Primeira Guerra não tinha uma máquina de divulgação central para um feito individual. O que a gente tem são rastros, entradas em diários médicos, notas em relatórios, descrições em periódicos e livros de cirurgiões de guerra sobre o que foi tentado em circunstâncias extremas. Às vezes o nome do médico aparece, às vezes fica anônimo, só como um oficial médico ou um cirurgião. E aqui eu vou ser completamente honesto com você. Na internet circulam histórias sobre um médico da Primeira Guerra que fez uma apendicectomia em si mesmo dentro de uma trincheira. Só que quando você vai procurar lastro sólido para essas histórias, elas costumam se dissolver. A apendicectomia autoexecutada, que tem documentação robusta, verificável, é a do Rogozov, décadas depois, fora de combate, mas em condições ainda assim brutais. Na Primeira Guerra, o que está bem documentado é a brutalidade do atendimento médico cotidiano e o improviso constante. Aquele grande ato cinematográfico de abrir o próprio abdômen no fronte não aparece como fato consolidado em fontes primárias amplamente acessíveis. Então o que eu vou fazer daqui para frente é montar uma história verdadeira sem mentir para você. Mostrar como a guerra criava o terreno para o autotratamento extremo, apresentar casos e registros médicos documentados da época que chegam muito perto desse limite, e depois comparar com o Rogozov, como exemplo posterior e plenamente rastreável de até onde um médico pode ir para não morrer quando não tem ninguém mais para operar. Agora visualiza comigo, um posto avançado de socorro perto de uma linha de combate ativa. Não é um hospital. É um lugar de passagem. Tem um médico militar ali, geralmente um capitão, com alguns assistentes, enfermeiros, maqueiros.
Ele tem instrumentos esterilizados na medida do possível, fervura, soluções antissépticas, nada perfeito, e tenta manter o básico funcionando, parar sangramento, limpar a ferida, evitar que o paciente morra antes de ser evacuado. Mas ele mesmo está exposto. A artilharia não respeita a Cruz Vermelha. Tiros perdidos atravessam lona, estilhaços entram por qualquer fresta. Nos diários de campanha preservados por instituições como a Wellcome Collection, você encontra médicos descrevendo esse tipo de rotina entre 1915 e 1917, com datas, locais, número de casos e o cansaço tratado como se fosse uma doença paralela. Esses diários não são história oral vaga, são documentos de trabalho e por isso são preciosos. Agora vem a virada. E quando esse médico vira paciente? Não tem troca de turno, não tem médico reserva a um telefonema de distância. Em algumas situações, a evacuação é impossível por horas, ou até dias, e a dor vai crescendo junto com a inflamação. E aí, a medicina vira um jogo de matemática simples. Qual é a intervenção mínima que aumenta minhas chances de sobreviver até o socorro chegar? É aqui que nasce o autotratamento extremo documentado em guerras. Não é o gesto grandioso, é a decisão técnica de fazer alguma coisa com as próprias mãos, apesar da dor insuportável. E olha, o improviso tem método. A Primeira Guerra consolidou algumas práticas: limpeza agressiva de feridas contaminadas, abertura de caminhos para drenagem quando necessário e a lição de que você não podia fechar bonito uma ferida suja. A estética era inimiga da sobrevivência. Nos relatos de cirurgiões e na literatura médica do período, você vê repetidamente a mesma ideia. O verdadeiro risco não era só o projétil em si, mas a infecção que vinha depois: gangrena gasosa, septicemia, tétano. A vacina antitetânica existia e foi sendo usada cada vez mais, mas não era uma proteção perfeita. Antibiótico ainda não existia. O que existia era bisturi, irrigação, antisséptico e tempo. E o tempo, na lama, era sempre pouco. Pensa comigo por um segundo. Se a infecção é como um relógio contando contra você e você não tem como ser evacuado, a tentação de abrir para drenar ou tirar o que está causando o problema fica enorme. Só que fazer isso em você mesmo é lutar contra todos os reflexos do seu corpo. Dor faz o corpo querer se fechar, tremer, desmaiar. Então, quando aparecem casos de autotratamento cirúrgico nos registros, eles geralmente vêm com algo que parece até contraditório: disciplina. O ferido precisa virar operador e paciente ao mesmo tempo. Controlar a respiração, usar anestesia local quando tem, ou álcool e força de vontade quando não tem, e mesmo assim, aceitar que pode falhar. Tem um ponto em que essas narrativas costumam ficar sensacionalistas. Eu vou evitar isso aqui. Não existe ser humano imune à dor. O que existe é a capacidade de executar tarefas mesmo sentindo ela. E a guerra seleciona isso de uma forma cruel. Nesse contexto todo, a comparação com Rugosov ajuda a medir o impossível com uma régua real. Em 1961, isolado numa base soviética na Antártida, Rugosov desenvolveu sintomas compatíveis com apendicite aguda. Sem nenhuma possibilidade de evacuação por causa de tempestade e isolamento total, ele decidiu operar a si mesmo. O caso foi registrado e versões dele aparecem em publicações médicas e relatos oficiais do Programa Antártico Soviético. Ele usou anestesia local, um espelho para enxergar a área e teve assistentes para passar instrumentos e segurar a iluminação. Em determinado momento, ele relatou fraqueza e episódios de náusea, o corpo cobrando o preço. Mas ele concluiu o procedimento e sobreviveu. Ele não venceu a dor, ele administrou o risco. Esse é o tipo de relato que tem lastro sólido porque há um encadeamento documental completo, reportagens, memórias, referências médicas posteriores descrevendo o procedimento como caso real. Na Primeira Guerra, o que a gente vê com mais clareza documental é toda a engrenagem que tornaria um caso como o do Rugosov possível, mesmo que o ato específico não esteja tão bem preservado. O avanço na anestesia, éter e clorofórmio já existiam, mas usar isso num ambiente de campanha era complicadíssimo. O desenvolvimento de técnicas de limpeza cirúrgica profunda,
a organização de estações de triagem e a criação de protocolos. Todo esse corpo de conhecimento aparece em relatórios e artigos médicos da época, e nos diários. É nesses diários que, de vez em quando, surge aquela frase que muda tudo: "Fui atingido" ou "adoeci". E o médico precisa ser atendido pelos próprios subordinados, ou, em último caso, por si mesmo. Se você quiser uma imagem cinematográfica fiel ao espírito, e não ao mito, não pensa em um homem abrindo o próprio abdômen dentro de uma trincheira enquanto bombas caem em câmera lenta. Pensa num médico numa sala improvisada, sentindo uma dor que começa localizada e vai virando febre, com a plena consciência de que cada hora sem drenar aquilo ou sem controlar a hemorragia pode significar morte. E com a humilhação íntima de perceber que ele, que sempre mandou, agora depende de alguém ou não tem ninguém. A autopreservação extrema é menos heroísmo e mais cálculo frio, e é justamente isso que faz essa história ser tão verdadeira e perturbadora. O clímax dessa narrativa toda, então, não é um único corte espetacular. É a decisão. Quando a guerra te coloca numa esquina sem saída, você faz em você mesmo o procedimento que sabe fazer em outro, ou você espera e aposta na evacuação? Nos relatórios médicos de guerra e nas memórias de cirurgiões, essa escolha, intervir agora ou esperar, aparece o tempo todo, aplicada a milhares de pacientes. Mas quando o paciente é o próprio médico, o dilema fica quase indecente de tão íntimo. Ele conhece estatística, conhece anatomia, conhece cada complicação possível. Ele sabe exatamente o que pode dar errado. E ainda assim, o corpo pede ação. E as sequelas? Essa é a parte que quase ninguém conta. A Primeira Guerra deixou uma geração inteira de amputados, deformidades, dor crônica, infecções recorrentes, trauma psicológico. Mesmo quando a intervenção de emergência salva a vida, ela não devolve o que havia antes. Um autotratamento cirúrgico bem-sucedido pode significar sobreviver, sim, mas com limitações permanentes, aderências, cicatrizes, perda de função, danos nos nervos, infecções que nunca vão embora completamente. A medicina da época fazia milagres com o que tinha, mas cobrava um preço alto. E esse preço aparece em prontuários, em relatos de reabilitação, em cartas de veteranos, em estudos posteriores sobre ferimentos e incapacidade. Para fechar esse arco todo e cumprir a promessa que eu fiz no começo sem inventar nada, a Primeira Guerra não nos entrega de forma consolidada e fácil o caso único e incontestável do médico que fez uma grande cirurgia abdominal em si mesmo, em plena batalha, do jeito que a internet adora repetir. O que ela nos entrega, com documentação abundante, é um universo inteiro onde o autotratamento extremo era plausível, às vezes necessário e frequentemente tentado em diferentes graus, e onde médicos registraram, dia após dia, as condições que transformavam os seres humanos em improvisadores cirúrgicos. Você já parou para pensar que o barulho de uma explosão não acaba quando o som termina? Ele fica ali, ecoando dentro da sua cabeça, como se o seu corpo tivesse aprendido que o mundo pode explodir a qualquer segundo. Agora imagine a seguinte situação. Você está ferido, sozinho ou quase sozinho, num lugar onde ninguém pode te resgatar. E aí você percebe que a única chance de continuar vivo depende de fazer uma coisa que parece impossível: operar você mesmo. Não estou falando de metáfora aqui, não é aquela coragem de filme, é autopreservação no nível mais cru, mais brutal. É quando o medo e a técnica médica precisam caber no mesmo par de mãos tremendo. A Primeira Guerra Mundial criou exatamente esse tipo de situação, e isso não é lenda, está tudo documentado, em relatórios de hospitais, ordens de serviço, diários de médicos militares e manuais de campanha que foram escritos justamente porque o impossível virou rotina. Agora, antes de eu entrar na história toda, preciso fazer uma pausa aqui, porque tem um nome que todo mundo lembra quando fala de cirurgia em si mesmo: Leonid Rogozov. Só que tem um porém. Rogozov não é da Primeira Guerra Mundial. Ele foi um médico soviético que, em 1961, lá na Antártida, tirou o próprio apêndice em uma cirurgia que foi documentada em detalhes nos relatórios do Programa Antártico e depois ganhou o mundo inteiro.
Eu vou usar o caso dele como comparação, como o padrão ouro moderno de autotratamento cirúrgico extremo. Mas o coração dessa história é outro. É mostrar como a Primeira Guerra, com seus ferimentos brutais, evacuações que não funcionavam e uma medicina de emergência que ainda estava aprendendo a se virar, empurrou médicos e soldados para decisões que parecem impossíveis e deixou rastros documentais disso tudo em diários, registros de postos de socorro e publicações médicas da época. Para você entender como alguém chega ao ponto de operar a si mesmo, você precisa primeiro entender o que era socorro médico entre 1914 e 1918. A guerra industrial mudou completamente o tipo de ferimento que os médicos tinham que tratar. Estilhaços irregulares rasgando carne, perfurações múltiplas, fraturas expostas, queimaduras químicas, infecções que avançavam rápido em tecido esmagado. E a resposta médica militar também estava se industrializando. Eles criaram um sistema em cadeia, triagem, limpeza cirúrgica, que eles chamavam de debridamento, antissépticos, transfusões de sangue, que ainda eram novidade, e uma organização que começava no posto de primeiros socorros, passava pela ambulância, depois o hospital de campanha e em alguns exércitos chegava até as chamadas Casualty Clearing Stations. Isso não era teoria de livro, era logística pura. E quando a logística falhava, o resultado era o mesmo que levar um tiro: morte.